Neste projeto audiovisual, nós, do Grupo 1, Beatriz Ropelli, Graziela Pellegrini, Mateu Colella, Pedro Avance e Murilo Guzmán, vamos abordar sobre o economista Theodor William Schultz e uma de suas teorias. Primeiramente, iremos mostrar um pouco da biografia deste economista. Em seguida, a sua teoria mais famosa, suas categorias, conceito de capital e, por último, os dias atuais. Theodor William Schultz nasceu em abril de 1902 nos Estados Unidos e faleceu em fevereiro do ano de 1998. Ele começou cursando agricultura, portanto, obteve seu doutorado em economia e seguiu nesse ramo. Além disso, vivenciou 2 guerras mundiais, fazendo com que isso influenciasse de maneira importante os seus estudos, e ganhou também o Prêmio Nobel de Economia no ano de 1979 pela sua teoria do capital humano. Antes de ver sua teoria, vamos olhar para sua base. Theodor Schultz observava a capacidade de regeneração dos países após a Segunda Guerra Mundial, e ficou surpreso ao analisar a Alemanha e o Japão se recuperando tão rápido. Após estudar a razão pela qual se reestruturaram tão rapidamente, chegou à conclusão que a alta educação e uma população saudável seriam os motivos. O que o ajudou a concretizar sua teoria foi observar a maneira como os Estados Unidos davam suporte aos países abalados. Ele dizia que, ao invés de distribuir alimento à população, eles deveriam ajudar a educar esses produtores rurais e fornecer-lhes tecnologia e inovação. Assim, seriam mais estáveis, produtivos e autossustentáveis a longo prazo. E como curiosidade, sendo economista empírico, Schultz visitou fazendas quando viajou para obter uma melhor compreensão da economia agrícola. Ele conheceu um casal de fazendeiros idosos, aparentemente pobres, e conversando com eles, responderam que não eram pobres, mas acreditavam que a educação aumentaria a produtividade de seus filhos e, consequentemente, sua renda. Essa conversa levou Schultz a formular seu conceito de capital humano, que ele concluiu que poderia ser estudado usando os mesmos termos aplicados ao capital não humano. A teoria do capital humano alega que investimentos em educação e saúde podem aprimorar as habilidades e a vontade de trabalhar dos indivíduos, aumentando sua satisfação e produtividade, o que melhoraria a sociedade como um todo. Aplicada ao campo educacional, a ideia de capital humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos. Sob a predominância desta visão tecnicista, passou-se a disseminar a ideia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico. Seria igualitário? Ao ser questionado sobre a diferença de oportunidades que uma pessoa de baixa renda tem comparado a de uma alta renda, respondeu da seguinte maneira: as políticas de investimento em capital humano devem ser direcionadas para as crianças mais pobres e marginalizadas, pois elas são as mais propensas a se beneficiar desse investimento. O capital humano possui algumas categorias de maior importância para o seu avanço, e são elas: a saúde e serviços concebidos de maneira ampla para suprir todos os gastos que afetam a expectativa de vida, a educação, formalmente organizada nos níveis elementar, secundário e de maior elevação, as migrações de indivíduos e famílias para melhores oportunidades de emprego e as experiências e treinamentos realizados no local de trabalho. Para entendermos mais sobre a teoria, precisamos compreender o conceito de capital. Capital são entidades que têm a propriedade econômica de prestar serviços futuros de um determinado valor. Capital possui o significado de fontes de satisfações humanas futuras, e humano significa configurado no homem. A teoria do capital humano influencia até os dias de hoje nas aplicações na educação. E como um exemplo, podemos citar o investimento feito pelo FMI junto com o Banco Mundial, para financiar corporações que envolvem a vocação e educação de estudantes. Os Schultz ganharam, em 1979, um prêmio Nobel em Economia após juntarem suas ideias sobre a teoria do crescimento econômico baseada no capital humano. As colaborações impostas por esses economistas podem ser utilizadas para explicar o Brasil durante a pandemia da Covid-19.
visto que as desigualdades sociais e econômicas tiveram uma maior visibilidade. Com isso, a educação, a saúde e a segurança pública se tornaram mais instáveis, considerando a mínima importância dada ao capital humano e os efeitos que causam nas políticas públicas. Os jovens em 2020 não apresentaram a transição adequada ao mercado de trabalho. Uns ficaram desempregados enquanto outros que estavam inseridos no mercado eram mal remunerados, fazendo com que o capital humano reduzisse drasticamente e, junto a isso, a economia também era afetada em proporções maiores. Em seu livro O Capital Humano, Investimentos em Educação e Pesquisa, Schultz ressalta a ideia de que gastar com educação, saúde e procura de melhores oportunidades são, na verdade, grandes investimentos do capital humano, além do desenvolvimento aparente dos indivíduos, como estudantes e trabalhadores. E assim finalizamos o trabalho sobre Theodore William Schultz. Obrigado.